Será que é possível defender a causa de Deus com tanta convicção que você acaba lutando contra aquilo que Deus está fazendo? No primeiro século, havia judeus que acreditavam que sim, Deus era o único Senhor de Israel. A terra pertencia a ele. A sua lei deveria ser obedecida. O seu templo deveria permanecer santo. E nenhum império pagão tinha o direito de governar o povo da aliança. O problema é que Roma governava. E alguns concluíram que se Deus deveria reinar, alguém precisava empunhar a espada. E aqui a história dos Zelotes se torna muito mais interessante do que a história de um grupo de extremistas políticos, porque eles esperavam o reino de Deus, Jesus também esperava. Mas quando esses dois caminhos se encontram, a gente descobre que é possível desejar ser zeloso com a verdade e ainda assim se distanciar da revelação de Deus. Olá, me chamo Antônio e hoje estaremos começando uma série de postagens aqui no canal sobre o mundo nos dias de Jesus. Se você gosta do assunto, considere se inscrever. Hoje a gente vai abordar sobre os Zelotes, também conhecido como Zelotas, um movimento que pode nos ensinar muito sobre política e religião. E para entender isso, a gente precisa começar antes de Roma. Muito antes de existir qualquer movimento chamado Zelota, Israel já conhecia a tradição pelo zelo de Deus. Em Números 25, a gente vê a história de Finéias. Ele se torna um exemplo extremo disso. E diante da violação da aliança, ele não permanece apenas indignado. Ele age violentamente contra aquilo que entende como uma afronta à santidade de Deus. Séculos depois, essa memória ainda estava viva no povo. Então veio uma das maiores crises da história judaica. No século II a.C., o rei Seleucida, Antíoco IV, intensificou o processo de helenização que atingia elementos fundamentais da vida religiosa judaica. Práticas associadas à lei e à identidade de Israel foram atacadas, e o próprio templo foi profanado. Nesse contexto, Matatias e seus filhos iniciaram a revolta que conhecemos como a Revolta dos Macabeus. E perceba aqui o que estava em jogo. Para nós, seria fácil separar as duas coisas. De um lado está a religião, do outro está a política. Para eles, essa separação simplesmente não funcionava assim. Se Israel era o povo da aliança, se aquela terra havia sido dada por Deus e se a Torá regulava a vida desse povo, então abandonar a lei não era apenas mudar de costume, era infidelidade a Deus. Por isso os macabeus podiam olhar para a resistência armada não apenas como uma guerra por independência, mas como zelo pela aliança. Eles não eram zelotes no sentido histórico posterior, mas deixaram uma memória poderosa. Houve um momento em que homens zelosos pela lei pegaram em armas contra um poder pagão e venceram. Guarde bem isso daqui, porque quando Roma aparecer, essa memória estará esperando por ela. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu entrou em Jerusalém. A partir daí, a pergunta deixou de ser apenas como Israel deveria viver cercado por povos pagãos. Agora, um império pagão exercia poder sobre a própria terra de Israel. E Roma aqui não era uma presença abstrata. Roma cobrava impostos, interferia politicamente, Roma nomeava e sustentava governantes, Roma possuía soldados e, acima de tudo, Roma afirmava a sua soberania. E isso criava uma tensão religiosa inevitável, porque Israel também afirmava uma soberania, a soberania de Deus. E essa tensão explode de maneira particularmente clara no ano 6 depois de Cristo. Quirino realiza um recenseamento ligado à tributação romana, e Judas, o galileu, reage. À primeira vista pode parecer uma revolta contra imposto, mas o dinheiro aqui era apenas a superfície desse confronto. A questão era muito mais profunda. Quem é que tem o direito de governar Israel dessa forma? Aceitar tranquilamente o domínio de Roma poderia ser interpretado como algo muito maior do que aceitar apenas uma administração estrangeira. Para determinados judeus, significava reconhecer na prática uma autoridade que jamais deveria ocupar o lugar pertencente somente a Deus. E aqui está a tradição revolucionária que posteriormente associaríamos ao zelotismo. Essa ideia já estava fresca na cabeça do povo, e a sua lógica fazia sentido. Se Deus é o único Senhor, se submeter a um povo pagão poderia ser infidelidade. E se for infidelidade, resistir deixa de ser apenas uma opção política. Pode se tornar um dever religioso. Isso daqui muda completamente a maneira como enxergamos os zelotes. É muito fácil pegar um resumo sobre quem foram e transformar eles em caricaturas. Homens que eram violentos usando Deus como desculpa para fazer política. Só que isso daqui simplifica demais o problema. Eles podiam levar muito a sério justamente coisas que qualquer judeu fiel reconheceria como importante. A soberania de Deus, a santidade do templo, a fidelidade à lei, a eleição de Israel, a terra prometida e a esperança da libertação. O problema não era necessariamente que essas convicções aqui estivessem erradas. O problema estava justamente na conclusão construída a partir delas. Se a terra pertence a Deus, Roma precisa sair. Se Deus é o único Senhor, César não pode ser Senhor. Se Israel precisa ser santo, então não basta apenas combater o romano. É preciso confrontar também o judeu que colabora com ele.
E aqui essa lógica começa a ficar muito perigosa, porque quando uma causa política recebe um peso religioso absoluto, o adversário político deixa de ser apenas alguém que você discorda. Essa pessoa passa a se tornar inimigo de Deus, e combater esse inimigo na sua cabeça pode parecer fidelidade. Mas aqui tem uma peça que está faltando, porque o zelotismo não apenas olhava para aquilo que Deus havia prometido no passado, eles também esperavam aquilo que Deus ainda faria. Toda a cultura judaica da época de Jesus esperava uma intervenção de Deus na história. Os profetas no passado haviam falado de restauração, de libertação, da derrota de poderes que oprimiam o povo de Deus, do retorno de Deus a Sião, de um reino na qual a vontade de Deus finalmente prevaleceria. Isso significa que no primeiro século, dizer reino de Deus não era necessariamente falar de uma realidade interior, desconectada do mundo concreto. Era justamente uma expressão que carregava expectativa. Eles pensavam, o que aconteceria quando Deus finalmente agisse? Quem que seria derrotado? Quem seria vindicado? Como Israel seria restaurado? E pense agora, dentro de um ambiente de ocupação romana, uma resposta parecia quase óbvia. Se Deus vai libertar Israel, então Roma que é o inimigo a ser derrotado. E essa conclusão aqui podia ganhar ainda mais força quando a gente lembra, por exemplo, da história dos Macabeus. Talvez Deus voltasse a agir como agiu antes. Talvez fosse justamente o zelo dos fiéis que fosse um instrumento da libertação do povo. Talvez a resistência não estivesse tentando substituir a ação de Deus. Talvez fosse a maneira de participar dessa ação. Então, nesse momento da história, surge um homem chamado Jesus, da cidade de Nazaré, anunciando: o reino de Deus está chegando. E aqui o problema fica realmente interessante para essa análise, porque essa linguagem poderia soar perigosamente familiar aos zelotes. Quando Jesus aparece, ele não vem dizendo que Israel deveria simplesmente esquecer a esperança. Jesus fala justamente desse reino. Ele fala sobre julgamento, ele fala sobre restauração, ele fala sobre a ação de Deus, ele reúne discípulos, ele vai até Jerusalém, ele entra também em conflito com as autoridades, realiza até uma ação dramática no templo. Tudo isso aqui acontece dentro de um mundo em que a religião, a esperança nacional e o poder político estavam profundamente conectados. Mas fica uma pergunta: por que Jesus não se torna então um líder de uma revolta? E a resposta para isso é muito interessante. Porque Jesus faz algo muito mais radical do que simplesmente rejeitar a violência. Ele redefine quem é o inimigo. Para a lógica revolucionária dos zelotes, o mapa parecia relativamente claro. De um lado tem Israel, do outro tem Roma. Do lado de Israel, nós temos um povo de Deus. E do outro lado, existe um povo pagão e opressor. Então a lógica deveria ser: a vitória de Deus significaria inverter essa situação. Porém Jesus, ele desloca o conflito. O problema de Israel não podia ser reduzido à presença dos romanos. Retirar Roma não resolveria aquilo que estava errado, porque o mal que precisava ser derrotado era muito mais profundo do que os romanos. O verdadeiro inimigo não era simplesmente o imperador romano. A batalha de Jesus era muito mais profunda. Ele lutava contra o pecado, contra o mal, em última instância contra Satanás. E isso daqui produz uma consequência desconcertante para os zelotes, porque se Roma não é o inimigo final, matar os romanos não significa estabelecer justamente o reino de Deus. E agora as palavras de Jesus começam a ter um peso diferente quando a gente faz a análise dessa forma. Quando Jesus diz: amai vossos inimigos, bem-aventurados pacificadores. Se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe 2. Essas palavras aqui, elas não foram pronunciadas num ambiente confortável. Amar os inimigos aqui não era apenas uma ideia abstrata. Essas palavras foram ditas num país que estava ocupado. Imagine a força disso. Jesus não está dizendo que Roma é justa. Também não está ensinando que o mal deve ser chamado de bem. Jesus aqui está recusando uma conclusão específica. Aquela ideia de que a vitória de Deus chegará quando Israel reproduzir a mesma violência contra os povos da qual aqueles impérios que governavam o mundo reproduziam. E é justamente por isso que a mensagem de Jesus podia ser muito mais ofensiva para os zelotes do que simplesmente dizer: não façam guerra. Porque quando Jesus chega anunciando que o reino estava próximo, ele também diz que é necessário se arrepender. E perceba que Jesus não diz que os romanos precisavam se arrepender. Jesus fala a Israel. E perceba a contradição. A nação que aguardava o julgamento sobre seus inimigos era justamente a nação que precisava perceber que ela própria também estava diante do julgamento de Deus. E é nesse cenário que Jesus começa a advertir que se Israel continuasse naquele caminho, o resultado não seria libertação. Seria, na verdade, um desastre. Aqui nesse ponto a gente precisa entender algo que às vezes desaparece quando a gente lê os evangelhos só por ler. Jesus fala repetidamente sobre um desastre que atingiria Jerusalém. Ele chora sobre a cidade, adverte sobre a destruição, fala contra o templo.
E essas advertências aqui não surgem de um espaço vazio. Durante décadas, a tensão com Roma continuaria aumentando, até que no ano 66, aquilo que antes parecia apenas revoltas, movimentos, resistência local, se transformaria, enfim, numa guerra aberta. Enfim, a revolta judaica que os zelotes tanto esperavam começou. Aquilo que poderia parecer o início de uma libertação teve uma resposta. Vespasiano avançou pela região. Depois disso, Tito, o atual imperador romano, cercou Jerusalém. E talvez nesse ponto você pense, realmente, isso parece desastroso. Porém, havia algo ainda mais trágico acontecendo dentro dos muros de Jerusalém. Enquanto Roma se aproximava, grupos de judeus dentro da própria cidade lutavam entre si. Aquele zelo que deveria purificar Israel também podia se voltar contra os próprios israelitas, que eram considerados traidores ou inimigos. Então, no ano 70, Jerusalém cai. Nessa ocasião, o templo foi totalmente destruído. Aquela esperança de expulsar Roma pela força terminou com os soldados romanos dentro da cidade. E não só isso, mas o centro da vida religiosa judaica estava em ruínas. E aqui um ponto importante, porque não significa que todo judeu da época fosse um zelote, nem que todos esses acontecimentos aqui possam ser atribuídos a esse movimento apenas. Foi um conjunto de fatores que levaram a esses acontecimentos. E esse resultado histórico torna as advertências de Jesus difíceis de ignorar. Aquela cidade que desejava a libertação caminhou para uma guerra que terminou em sua destruição. Mas aqui surge uma outra pergunta. Se Jesus também anunciava a vitória de Deus, então qual era a alternativa? E é justamente nesse ponto que os caminhos de Jesus e dos zelotes finalmente se separam. Se a tradição revolucionária dizia em essência, Deus vencerá os seus inimigos e nós devemos ser fiéis à causa, Jesus também anuncia a vitória de Deus. E é nesse momento, anunciando a vitória de Deus, que Jesus caminha para Jerusalém sem formar nenhum exército. Ele vai lá, ele entra na cidade, ele confronta o templo, ele celebra a Páscoa com seus discípulos, mas ele é preso. E diante daquele poder que todo mundo esperava que o Messias finalmente derrotasse, Jesus aparentemente perde. Roma faz com Jesus aquilo que Roma fazia com qualquer rebelde que ameaçava a ordem imperial. Eles crucificam Jesus. E para um projeto revolucionário, isso daqui parece um fracasso definitivo. A gente tem agora aqui um Messias morto pelas mãos dos inimigos. E essa ideia não parece muito de um Messias vitorioso. E é justamente aqui que o anúncio de Jesus chega à sua inversão mais profunda. Porque Jesus, até a morte, ele não abandona a ideia de vitória, mas ele simplesmente redefine a maneira como Deus venceria. Porque aqueles zelotes, eles procuravam uma vitória na qual os inimigos de Israel fossem finalmente derrotados. Mas Jesus caminha para uma vitória na qual ele próprio sofre na mão dos inimigos. E essa diferença aqui muda tudo. Na cruz, Jesus não está simplesmente escolhendo ser pacífico enquanto outros preferem a violência. Jesus está travando uma batalha completamente diferente. Se o verdadeiro inimigo é muito maior do que Roma, então a verdadeira vitória também precisa ser muito maior do que expulsar Roma. Trocar um império por outro não iria derrotar o pecado. Matar um opressor não derrotaria a morte. Conquistar Jerusalém não derrotaria Satanás. Por isso que a vitória de Jesus assume uma forma que seus contemporâneos dificilmente entenderiam. Em vez de tomar a vida dos seus inimigos, Jesus entrega a sua própria vida. Em vez de estabelecer o reino pela espada, ele aceita uma cruz. Aquele instrumento romano de humilhação e morte se torna paradoxalmente o lugar da vitória de Deus. E agora a gente pode voltar para a pergunta que a gente fez lá no início do vídeo. Será que é possível sinceramente estar convencido que a gente está defendendo a causa de Deus e está lutando contra aquilo que Deus está fazendo? E a história dos zelotes mostra justamente que sim. Porque o zelo não garante discernimento. É possível você acreditar na soberania de Deus e errar sobre as consequências dessa soberania. É possível você amar tanto a lei, mas ainda assim organizar esse amor de maneira destrutiva. É possível até mesmo desejar vitórias de Deus, mas definir essa vitória de uma maneira completamente diferente da vitória que seria revelada em Jesus. E talvez por isso que a história dos zelotes se tornem tão desconfortavelmente próximas de nós. Seria muito fácil a gente terminar essa história aqui dizendo que os zelotes eram apenas fanáticos e que a gente aprendeu a lição, mas isso daqui permitiria a gente escapar justamente da pergunta mais importante. Porque o perigo do zelo religioso não começa necessariamente quando alguém deixa de se importar com Deus. Às vezes ele começa justamente quando alguém se importa profundamente, mas ela já não consegue distinguir entre o que é a vontade de Deus e as causas que ela associou.
Porque nesse ponto, a gente precisa deixar claro que uma convicção política pode ser legítima, uma preocupação social pode sim ser legítima, uma causa pode até ser justa. Mas o problema começa quando as nossas interpretações, projetos, disputas recebem uma autorização divina tão automática que nesse ponto discordar de nós começa a parecer o mesmo que se opor a Deus. E aí nesse ponto aquelas pessoas que nós deveríamos amar se tornam inimigos. E os zelotes nesse ponto nos lembram que a intensidade não é prova de fidelidade. Sacrificar a sua vida por uma causa não é prova de fidelidade. Até mesmo a sinceridade, ela não prova fidelidade. E mesmo que você adeque a ideias de reino, lei, santidade, soberania de Deus, isso daqui não é prova de fidelidade. No centro da fé cristã existe um critério muito mais difícil. Esse critério é seguir os passos e ensinamentos de Jesus. Porque perceba bem, os zelotes também desejavam que Deus vencesse. Porém, a diferença é que quando Deus revelou a sua vitória, ela não veio em forma de uma espada que tantos esperavam. A vitória de Deus veio em forma de cruz. E é justamente essa diferença entre o reino que as pessoas esperavam e o reino que Jesus anunciou que ajuda a gente a compreender boa parte dos evangelhos. Se você quiser conhecer um pouco mais do mundo nos dias de Jesus, se inscreva no canal que estaremos postando uma série de vídeos sobre esse assunto.